Seja o que Deus te chamou para ser. Você não tem noção de como Deus quer te usar. Você pode não ter o que alguém quer, mas ao desenvolver o teu chamado profético, você sempre vai ter o que alguém precisa. Deus é contigo, portanto, seja forte e corajoso, não tenha medo. Deus te chamou, então você não tem noção de como Ele quer usar você. Confie no Deus que te chamou. O Senhor falou assim com Jeremias, lá no capítulo 1 e versículo 5 do livro de Jeremias. Ele diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E Deus fala contigo neste momento também. Antes que você nascesse, o Senhor te escolheu. O Senhor sempre teve um propósito na tua vida. Portanto, não se embarace no meio do caminho com aquilo que as pessoas estão dizendo ou que elas estão pensando sobre você. Foque no que Deus pensa sobre você, no que Deus quer para a sua vida. Quando nós nos lembramos da história de Davi, nós vamos ver que Deus chamou a Davi, Deus escolheu a Davi, Deus enviou a Davi. E nós vemos que no dia em que Davi sentiu que deveria ir para a batalha, o seu próprio irmão duvidou. E Eliabe disse: cadê aquelas poucas ovelhas que você cuida? Então Eliabe, ele duvidou que Davi estava ali para lutar. E ele disse assim: com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? A Bíblia diz que Davi se desviou de Eliabe e foi. Então Davi não ficou embaraçado no meio do caminho com aquilo que disseram para ele. Davi poderia naquele momento se revoltar, brigar com Eliabe, mas ele tomou uma postura de servo do Senhor, daquele a quem o Senhor escolheu, daquele que foi escolhido por Deus, que tinha um chamado para cumprir. Ele não teve medo, ele foi, não se embaraçou no meio da sua jornada. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 3, a Bíblia diz: honroso é para o homem se desviar das questões, mas o tolo se entremete nelas. Então, é honroso para você se desviar de tais questões, daqueles que simplesmente duvidam, daqueles que falam o que não deviam falar. Então, se você for sábio como Davi, você vai se desviar das questões como Davi se desviou de Eliabe e simplesmente foi. E Deus cumpriu o seu propósito na vida de Davi. O Senhor te diz mais neste momento. Ele fala em João 15:16: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai ele vos conceda. Então, tudo que você pedir ao Pai, ele vai te conceder no nome de Jesus, porque não foi você que escolheu ao Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu, te chamou, está te enviando. Então não pare no meio da jornada, não pare no meio do caminho. Então somente acredite no chamado de Deus e vá. E deis frutos e que o vosso fruto permaneça. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê coragem, força e fé cada dia mais no meio do teu caminho, da tua jornada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.